Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Estamos aqui abrindo agora o painel número 4, hoje, do nosso segundo dia de congresso. Estamos aqui com duas palestrantes maravilhosas. Não tenho palavras para expressar a competência dela, o brilhantismo, como eu brinquei com vocês no painel anterior. A gente está aqui cercado hoje de mulheres, mas não se preocupe, os homens irão aparecer no último painel. A competência aqui independe do gênero, estamos todos juntos aqui. Vamos falar aqui basicamente hoje sobre direitos humanos, né? O que é que a gente vai esperar no futuro no tocante a direitos humanos. E aqui hoje eu vou pedir desculpas a vocês, a professora Tayane também participaria desse painel, mas ela foi acometida pela Covid, ela estava apresentando sintomas muito intensos e aí ela não iria conseguir estar aqui presente. Vamos ver se a gente consegue encaixar ela em algum dos painéis da próxima semana, porque a gente não duvida da competência de Tayane, Tayane é uma pessoa brilhante, perfeita. A gente vai tentar trazer ela na próxima semana, o convite continua, o carinho aqui que a gente tem por ela. Mas vou apresentar as duas palestrantes de hoje, que estão aqui nos prestigiando. Queria agradecer muito, professoras, por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente. De coração, eu e o professor Fabrício aqui, estamos imensamente gratos. Eu tive a felicidade de conhecer a professora Tatiana por indicação até. Eu brinco que Valéria é minha segunda mãe, Tatiana. Foi a pessoa que soube que eu estava grávida. Eu não esperava, chorava horrores. Ela foi a primeira pessoa. E aí eu conheci a minha segunda mãe. Eu digo a ela, eu brinco isso com ela. Né? E ela, quando eu pedi, ela falou assim, Tatiana é maravilhosa, realmente. Então, eu vi a repercussão nas redes sociais, o pessoal tem o maior carinho por você. A professora eu conheço aqui por meio da palestrante do painel anterior, que foi a professora Tereza. Foi uma grata surpresa, uma processualista e constitucionalista também de mão cheia. E, sem mais delongas, vamos iniciar. Vamos começar com a professora Benigna. Benigna vai falar sobre acesso à justiça. Ela é mestre em Direitos Humanos, Direito Civil, pós-graduada no curso Ordem Jurídica e Ministério Público da FSMP-DFT. Ela é professora de graduação em Direito Civil e Processo Civil, coordenadora e professora da pós-graduação em Métodos Adequados de Soluções de Conflitos. É autora do livro Reforma do Judiciário, Política Pública na Gestão de Conflitos e demais obras e artigos jurídicas. Judicial e extrajudicial, membro associado à Global Collaborative Law Council e um membro da Associação Brasileira de Direito Processual, que é a BDPRO, e da Associação Brasiliense de Processo Civil. Professora, fique à vontade, a casa é sua. Estou aqui ansiosos esperando a sua palestra, tá? Muito obrigada. Obrigada, Dani, pela recepção, né? Estou muito feliz em estar aqui, dividida a mesa aqui com uma grande professora, que é a professora Tatiana Batista, que é grande constitucionalista, que tem muito a acrescentar aqui também. A gente vai poder aqui hoje ter uma exposição interdisciplinar, que eu acredito que vai enriquecer muito, né, a palestra que a gente está aqui, né, ministrando nesse momento. Então, sem muitas delongas, já que todo mundo esperou muito aqui, né, vou começar aqui a falar com vocês, né, a respeito do acesso à justiça digital, né? Já que nós estamos aqui falando sobre, né, como será o futuro do direito, eu achei importante a gente trazer aqui essa temática do acesso à justiça com a questão do digital. E para falar do acesso à justiça, né, evidentemente, a gente vai precisar falar de quem? Do Mauro Capelletti, do Brian Gardner, que justamente foram os responsáveis por trabalhar e estudarem bem a temática acesso à justiça, que eram projetos já, né, da década de 70, lá do século XX, em que eles realmente se debruçaram nessa temática. E aqui no Brasil foi publicado como Acesso à Justiça, mas tudo parte do chamado Projeto de Florença. Então, Mauro Capelletti e Brian Gardner, eles simplesmente estabeleceram ali que a gente chama de ondas renovatórias, justamente para poder dar efetividade
ao acesso à justiça. Por quê? Eles observaram que existiam alguns obstáculos em que esses obstáculos, portanto, não dava essa efetividade tão almejada que realmente atrapalhava ali, de fato, a efetividade, a concretização do acesso à justiça. E aí essas ondas, que eles chamam ondas renovatórias, seriam ondas que, na verdade, trariam as soluções, que retirariam, portanto, ultrapassariam, portanto, essas questões, né, que são chamadas de obstáculos aí. Então, a primeira a onda é a questão da assistência judiciária. A questão da assistência judiciária justamente era o primeiro ponto lá que eles analisaram de obstáculo. Por quê? Porque quando eles falaram sobre o acesso à justiça, o primeiro ponto que eles analisaram era a questão do processo ser muito oneroso, ou seja, a questão das custas processuais eram custas elevadas e que muitas pessoas não teriam ali condições de arcar essas custas. Honorários dos advogados também entrariam aqui dentro dessa concepção. E também, né, claro, eles analisaram que um processo também, uma vez que ingressa com um processo judicial, por exemplo, a espera desse processo também tem custo. E o mais importante, claro, né, é a questão ligada às custas, né, os valores, o custo mesmo de um processo judicial. Então, deveria ter o quê? Uma assistência judiciária, essa assistência judiciária para todas as pessoas que não tinham condições financeiras. Então, a primeira onda diz para solucionar realmente a assistência judiciária. Na segunda onda, eles estavam se referindo à questão da representação jurídica para as tutelas coletivas. Então, eles observaram que o processo, da maneira que era um processo civil, por exemplo, era um processo em que não tinha mecanismos e técnicas para fazer uma legitimidade adequada de demandas coletivas, como, por exemplo, demandas relacionadas ao meio ambiente, demandas relacionadas ao consumidor. E aí, portanto, eles disseram que a solução era realmente criar uma representação jurídica para se ter essas tutelas coletivas. E em terceiro, né, a terceira onda é uma forma de dar um enfoque mais amplo do acesso à justiça, e nessa terceira onda aí traz, portanto, a primeira e a segunda solução, e junto com a primeira e a segunda solução, também eles trouxeram e levantaram questões de que o acesso à justiça não seria somente o acesso ao Poder Judiciário, que esse acesso à justiça teriam os outros procedimentos, outros métodos, portanto, que poderia as pessoas, os cidadãos, então, encontrar ali a forma de fazer justiça. Então, esses outros procedimentos, claro que eu estou falando, né, dos métodos adequados de resolução de conflito, né? Então, aqui a gente tem a mediação, a conciliação, né, e a arbitragem, que foi já trabalhada nesse terceiro enfoque aqui, na década aqui, né, de 70, né? A verdade é essa. Bom, agora a gente fazendo vamos dizer assim, revisitando, né, a primeira onda, o que a gente pôde observar é que o necessitado, ou seja, aquela assistência jurídica era justamente assistência jurídica para aquelas pessoas consideradas pobres no termo da lei. Então, quem eram esses necessitados? Os necessitados financeiros, né, os que realmente não têm recurso financeiro. Esses necessitados hoje, né, a gente olhando agora no olhar de uma sociedade contemporânea, a gente observa que existe uma estreita relação do conceito desse necessitado com a vulnerabilidade. Então, essa estreita relação desse conceito do necessitado com a vulnerabilidade do indivíduo é algo que a gente precisa verificar nessa sociedade contemporânea. Por quê? Quando a gente fala em vulnerabilidade, embora alguns autores entendam, portanto, que vulnerabilidade e hipossuficiência é a mesma coisa, mas outros, né, mais técnicos, vão dizer que realmente são coisas diferentes, né?
o que a gente pode observar é o seguinte, é que a vulnerabilidade, ela decorre de um fato, de uma contingência social, e que você vai perceber essa vulnerabilidade, muitas vezes, num caso concreto, e que você vai verificar que essa pessoa ou essa parte, ela não tem um conhecimento técnico relacionado àquele fato, né, aquela questão que ela está envolvida, né? Diferente do hipossuficiente, do necessitado financeiro. Então, revisitando essa primeira onda do Mauro Cappelletti, trazendo esse olhar da sociedade contemporânea, a gente tem essa figura da vulnerabilidade, ou seja, os vulneráveis. Então, a gente tem o vulnerável do consumidor, não é isso? Então, temos outros vulneráveis aí também. E, recentemente, nós temos o que a gente pode chamar de vulnerável digital. Bom, o vulnerável digital, pesquisas e pesquisas que eu fiz, não consegui encontrar nenhum autor de peso para dizer assim, olha, esse autor aqui diz que vulnerável digital é aquele que não tem conhecimento técnico dos sistemas de computador. Não consegui encontrar ninguém. Definição minha de professora Benigna. Mas eu ouvi numa live que a professora Fernanda Tartus fez uma vez, esse termo, né, vulnerável digital. E aí, então, fiquei a refletir sobre essa questão do vulnerável digital, tentei, então, pesquisar para achar e realmente não consegui encontrar. Mas esse vulnerável digital é justamente essa pessoa que não tem esse conhecimento técnico do sistema de computador. E eu também posso enquadrar como vulnerável digital aquela pessoa em que não tem a operabilidade, por exemplo, de manusear ali a internet, por exemplo, né? Então, que é o que está cada vez mais presente na nossa vida. E aí, gente, né? A gente vai falar de um tema bem relacionado com a questão da vulnerabilidade com o acesso à justiça digital, que é o acesso à internet. Então, em 2018, teve uma pesquisa do IBGE em que essa pesquisa identificou que 49,9 milhões de brasileiros não tinham ainda acesso à internet. Esses 49,9 milhões, 45,9 milhões, corresponde a 25,3% da população com idade igual ou superior a 10 anos. Bom, isso é muita gente, considerado o tamanho do nosso país? Sim, nós estamos ainda falando da casa dos milhões, é muita gente ainda sem acesso à internet. Em 2019, nós tivemos ali já um aumento de pessoas que tinham já acesso à internet. E, em 2019, uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet Brasil, ou seja, na verdade, um centro vinculado a esse Comitê de Gestor da Internet no Brasil, foi verificado que 134 milhões de pessoas têm, sim, acesso à internet hoje. Mas, embora, né, tenha tido esse aumento, né, a quantidade ainda de usuários de serviço online ainda persiste na questão das diferenças de renda, de gênero, de raça. Então, isso tudo ainda influencia para que as pessoas ali tenham o total acesso à internet. Então, quando a gente fala hoje de um acesso à justiça, e melhor dizendo, acesso à justiça digital, a gente tem, então, muitas pessoas que ainda não têm o acesso à internet. E hoje em dia, você ficar sem internet, e pior, né? Você não ter conhecimento de como realmente manusear, como navegar, como pesquisar, como buscar informações na internet, você fica no grupo de quem? Dos vulneráveis digitais, né? E aí, eu lanço a seguinte pergunta, né? Essa vulnerabilidade digital aí pode ser um obstáculo para o acesso à justiça? Então, essa questão ela é muito importante e atual, né? Que é algo que a gente precisa visualizar hoje e que vai ter bons, né, impactos daqui para frente.
Será que isso influencia hoje, né? Tem realmente um empecilho, existe esse obstáculo do acesso à justiça? Na minha opinião, fazendo pesquisa e certificando dentro das pesquisas que eu fiz, na prática, o que a gente pode observar? Que essa vulnerabilidade digital, ela tem sim esse empecilho, ou seja, há um obstáculo do acesso à justiça. E a gente pode ver que teve um caso, por exemplo, julgado pelo TRF da Terceira Região, que essa vulnerabilidade digital ela estava latente nesse processo. O processo era do grupo dos indígenas aqui, né, que aqui cortou a câmera aqui, né, na minha parte, mas era de um grupo de indígenas, acho que é Laranjeiras, Nanderu, né, que se deve pronunciar. E esse grupo de indígenas, eles tinham um julgamento virtual. Só que o que aconteceu? Eles não entendiam como é que fazia essa operabilidade de entrar na internet e ter esse julgamento, né, pela internet. Então, eles não compreendiam. Então, é um grupo totalmente vulnerável digital. É um grupo totalmente vulnerável digital. E aí eles pediram, né, que essa audiência virtual fosse, portanto, uma audiência presencial, fisicamente ali no plenário com os desembargadores. E claro que aí a Defensoria Pública também ela se apresentou, né, que tem agora a figura aqui, né, dos custos vulneráveis, né, que ela também se apresentou para fazer essa intervenção, para auxiliar esse grupo. E aí, claro, o TRF, né, pediu, na verdade, aí eles pediram para ser presencial e ainda pediram também, né, caso não fosse aceito, que ocorresse a suspensão desse julgamento, e o TRF acabou acatando a suspensão do julgamento e acolhendo o pedido de intervenção da Defensoria Pública. Então, isso aqui é um caso típico, uma ação possessória de grupos indígenas, em que esse grupo indígena não tem conhecimento da operabilidade da internet. Então, se enquadra como um vulnerável digital, né? Não tem como a gente fugir aqui. Um outro caso que eu trago para vocês, também recente, né? O STF recentemente criou uma Câmara de Mediação e Conciliação, lá no Supremo, no centro, na verdade, de mediação e de conciliação, e uma das primeiras audiências era também com grupos indígenas. Era também com esse grupos indígenas. E o que aconteceu? Foi também solicitado a suspensão dessa audiência de conciliação pela dificuldade técnica do representante desse grupo indígena também não saber ali a operabilidade, não saber, né, e não ter conhecimento e não ter o acesso ali à internet. Então, teve que ser também adiada essa audiência. Então, a gente está já sentindo impactos, né, dessa vulnerabilidade com a questão do acesso à justiça. A gente já está sentindo isso, né? E dando agora um pulo lá para a terceira onda, né, do Mauro Capelletti, para poder fazer aqui uma complementação desse ponto que eu vou colocar, lá na terceira onda, o que foi tratado é justamente superar uma barreira da tutela individual. E revisitando, então, né, a luz da sociedade contemporânea, a partir do momento em que falou para superar essas tutelas individuais, novas técnicas processuais foram criadas, mas chegou um momento que observaram que não adianta ficar criando um monte de lei processual, procedimento disso, procedimento daquilo, se, né, não resolver o problema mesmo de dar mais celeridade, o problema de resolver os processos, de dar mais satisfação para as partes. E aí foi, então, mais adiante, implementada aquela política pública do judiciário, que é por meio da Resolução 125 de 2010, justamente falando sobre os métodos adequados de soluções de conflito. E aí abriu, né, a porta e fez aquela comunicação direta da terceira onda, tratada por Mauro Capelletti,
de colocar os procedimentos alternativos, né, que até então eram assim chamados, alternativos de soluções de conflitos, arbitragem, mediação e conciliação. Foi aí, então, que no Brasil abriu essa porta, né, e começou a falar mais sobre essas temáticas. Não quer dizer que não tinha, tinha sim, mas a política pública abriu, né, ampliou ali essa conversa e essa temática. E aí, se de um lado a gente tem a vulnerabilidade digital, desse outro lado da terceira onda, a gente já vê o poder judiciário estruturado. O poder judiciário estruturado e, recentemente, por meio da resolução 345 do CNJ, determinou que o juízo agora é juízo 100% digital, que todos os processos agora serão processos digitais. E agora? Como é que faz? De um lado eu tenho um judiciário totalmente estruturado, equipado, juízo 100% digital, mas do outro lado eu tenho um grupo vulnerável digital. Como é que eu faço com essa turma? O judiciário aqui. O judiciário aqui, ó, já mostrou, agora é tudo digital. E esse pessoal da vulnerabilidade digital? O que a gente faz? O que precisa fazer? Então, eu acredito que tem que fazer trabalhos sérios de inclusão digital, trabalhos sérios mesmo, porque daqui por diante, né, esse mundo digital ele vai estar cada vez mais na vida das pessoas, seja pobre, seja rico, né? Ele precisa estar presente. Por quê? Porque hoje todas as informações praticamente são tiradas pela internet, né? Todas as informações. Serviços, muitos serviços são prestados, né? Que você faz a busca também, que você pega pela internet. A gente está aqui hoje dando essa palestra, cada uma em um estado, e só é possível por meio da internet, não é isso? Só é possível por meio da internet. Então, precisa ter um trabalho sério para poder ter esse equilíbrio, né? Porque os vulneráveis digitais existem, eles estão aí, presentes. E mostrei exemplos práticos aqui de julgados, né? De julgado e de caso, inclusive, que foi adiado do próprio STF, desses vulneráveis. E aí, finalizo aqui a minha fala, né, justamente com o tema aqui, né, do que esperar do futuro do direito, o tema do Congresso, né? O que esperar do futuro do direito? O que se espera do futuro do direito aqui, dentro dessa nossa matéria, né, de acesso à justiça, com o direito constitucional e os direitos humanos, é justamente superar a vulnerabilidade digital para a concretização efetiva do direito fundamental do acesso à justiça. Então, finalizo aqui a minha fala e vou agora passar a palavra para a minha colega. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Cláudia. Boa noite, professora. Excelente palestra. Muito obrigada pelo acesso à justiça, por ter tratado do assunto. O pessoal está lá elogiando no chat, queremos agradecer de coração. Sem mais delongas, porque eu já tenho um pessoal do lado do painel seguinte esperando. Se eu sumir aqui um pouquinho, vocês sabem que eu fui lá saudar o pessoal que está chegando. Vou passar a palavra para a professora Tatiana Santos Batista, que vai falar sobre a aplicação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico interno. Tatiana é advogada, professora de Direito e Direitos Humanos, especializada pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, para quem não sabe, lá é Emerge. Ela é professora convidada da Emerge, do Curso Fórum, da FESUDEPERJ, do Alfacom, do Portal Adapta, do Supremo TV, do RJ Plus, do CPIURES, e é também parecerista. Professora, seja bem-vinda. Estávamos ansiosas pela sua participação. É sua, fique à vontade. Olá, queridos, boa noite. Espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo. Eu não vejo o chat. Você sabe que, às vezes, a gente falta esse chat, né? Essa conversa com os alunos. Falar o quê depois desse show de Benigna, né? Eu estava aqui, na verdade, anotando umas coisinhas que têm relação com a nossa palestra. Olha só,
o que me veio aqui brevemente falar com você, e depois, obviamente, a gente pode expandir essa ideia e continuar a conversa, pensar no futuro do direito. Eu falei em direitos humanos e direito constitucional, então eu pensei na aplicação, começar a falar dessa aplicação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico, porque é uma combinação entre o próprio estudo do direito constitucional com o que nós chamamos hoje de transconstitucionalismo. Então, arrumando a casa, né? Começando a nossa palestra, mais uma vez saudando a Benigna, porque eu amei a palestra dela, eu queria começar também com uma frase, que é a do professor Paulo Bonavides, que fez a passagem recentemente. E o professor Paulo Bonavides, constitucionalista brasileiro de mão cheia, muito corajoso em toda a sua obra, a obra continua, ele tem uma frase que é lapidar, que a gente sempre repete. Ele falava assim, naquele início, naquela Constituição de 88 a 32, 33 anos atrás, lá na Constituinte de 87. Ontem, os códigos, hoje, a Constituição. Então, o professor Paulo falava que realmente ontem temos os códigos, hoje a Constituição, nesse poder, nesse papel dela principal, e no futuro, o que nós temos? Nós temos uma Constituição, uma ordem constitucional que traz para a gente um caráter muito nítido de preocupação com os direitos fundamentais, não é verdade? A Constituição de 88 é uma Constituição chamada neoconstitucionalista. Eu utilizo a expressão, e parte da doutrina, Jorge Malmenstein, o próprio Barroso, de da Cunha Júnior, de um constitucionalismo contemporâneo. Não tem novo, mas ele é um constitucionalismo contemporâneo. E esse constitucionalismo contemporâneo, trazido pela Carta atual, é um constitucionalismo que nos deu uma ordem muito clara. Ela fala o seguinte, olha, a minha preocupação aqui são os direitos fundamentais, para além de organizar o Estado, trazer a separação de poderes, a independência dos poderes, obviamente, mas a minha primeira preocupação, princípio, são esses direitos fundamentais, porque pela primeira vez eles estão no início da Constituição, no título 2, né? Já é fundamento do Estado democrático de direito, veja que direito é um adjetivo de democrático, né? Já é fundamento desse Estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana. Mas ela não parou aí, porque ela vem e fala, tudo bem, mas esses direitos fundamentais não excluem nenhum direito que nós encontramos em tratados internacionais de direitos humanos, lá nos parágrafos do artigo 5º, e foi mais, porque eu brinco com meus alunos que a gente tem que andar mais um pouco na Constituição, né? Ela foi mais lá no artigo 7º do ADCT e fala assim para a gente, olha, o Brasil, ele deve propiciar, ele deve participar, essa é a norma, da criação de tribunais internacionais, principalmente tribunais internacionais de direitos humanos. Então, meus amigos, o que eu convido agora para essa reflexão, breve, mas uma nossa reflexão é o seguinte, ok, então eu tenho uma ordem constitucional contemporânea, preocupada em concretizar os direitos fundamentais, e nem só trazê-los, mas uma ordem constitucional que nos deu um comando muito claro de complementariedade de estudo dessa outra matéria, que é o ramo de direitos humanos, né? Que é um ramo que ele é um terceiro grupo ali, ele fica entre o direito internacional, entre o direito constitucional, porque eu estou falando agora de uma proteção do ser humano, essa proteção que não deve ser exclusiva dos Estados. Os Estados chegam a essa reflexão ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, para nós refletirmos o futuro e pensarmos nos tratados, eu ainda volto um passo atrás, né? Como a Benigna fez, mas como é que foi a evolução das ondas do direito, do processo? É a mesma coisa com o direito constitucional. Quando nós voltamos e pensamos na própria criação da primeira organização voltada, organização dos entes, né? Dos Estados-membros, para a proteção de direitos humanos,
Eu penso na Organização das Nações Unidas, criada em 1945 pela Carta de São Francisco, e o Brasil teve uma participação ativa na criação da ONU, né, na elaboração da própria Carta. A organização fará uma resolução em 1948, não é um tratado de direitos humanos, é uma resolução, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não se preocupe, porque toda a sua ideia, o seu texto, nós conseguimos encontrar consubstanciado na Constituição de 88, e, posteriormente, nós temos alguns tratados importantes em âmbito da ONU, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Sociais, Culturais e Econômicos, né? Forma a tríade inicial aí da ONU de proteção de direitos humanos. E como se não bastasse esse sistema de proteção universal que nós participamos, nós ainda participamos de um sistema regional, né, de proteção de direitos humanos aqui nas Américas, capitaneado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós ainda aceitamos uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil aceita uma competência consultiva, mas também contenciosa de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. E você acha que acabou? Não. Nós ainda participamos do Tribunal Penal Internacional, né? Que vai aqui, é diferente, e vai trazer uma punição penal. Então, veja você que os tratados, que são o tratado é um mix entre norma jurídica e negócio jurídico realizado entre esses estados e essas organizações, né, sujeitos do direito público internacional. Esses tratados, com relação a direitos humanos, ele está muito presente no nosso ordenamento jurídico, sempre esteve. Acontece, meus amigos, que a cada passo que nós damos de conhecimento, de se revelar a própria Constituição brasileira, nós também nos lembramos essa revelação desse outro ordenamento, desses tratados de direitos humanos, que por elas são internalizados, nós precisamos do processo de internalização para aplicação interna e para vinculação internacional. Nós temos esse outro grupo, né? Nós temos aqui, como se fosse aqui ao nosso lado, às vezes está ao lado mesmo, porque eu posso ter, inclusive, e tenho 3 atuais, tratados que têm natureza jurídica constitucional, e os outros terão natureza jurídica norma supralegal. Então, quando eu penso em tratados de direitos humanos, é sempre importante lembrar qual é agora o nosso papel. Não importa se você faz parte do judiciário, se você é promotor, se você é defensor público, se você é advogado, não importa. Se você é um ator aqui do ramo do direito, você precisa passar a refletir sobre como conhecer, estudar e quais as influências que este Tratado Internacional de Direitos Humanos terá na sua vida, terá na sua atuação prática, né? Terá no seu dia a dia. Né? Então, quando a gente fala em futuro, a Constituição ela traz essa abertura muito própria de ser uma Constituição preocupada com a nossa ordem jurídica interna, porque ela que funda a ordem jurídica, mas também preocupada com o entrelaçamento de uma ordem jurídica diversa, que são essas ordens jurídicas, como eu falei para você, de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma ordem jurídica do Tribunal Penal Internacional, uma ordem jurídica em âmbito da ONU. Né? Por isso que nós falamos, o professor Marcelo Neves cunhou esse termo, transconstitucionalismo, o entrelaçamento de diversas ordens jurídicas constitucionais que passam a enfrentar concomitantemente um problema, uma questão, e no nosso caso, relacionada a direitos humanos. Então, eu preciso entender como funcionam esses instrumentos normativos aqui no Brasil, né? E brincando com os meus alunos, eu falo, olha, vocês falam tanto do controle de constitucionalidade, essa matéria
fácil, simples, não tem nada demais. Quem sabe processo civil sabe controle de constitucionalidade, mas agora, cada vez, desde a emenda constitucional 45, a gente ainda tem o controle de convencionalidade, né? Então, acaba fazendo uma união, um mix aqui de controles que nós precisamos fazer. Então, trazendo para a gente numa linha histórica, até para falar um pouco da vulnerabilidade que a Benigna bem traçou, veja, se nós tivéssemos que traçar uma linha de entendimento do Tratado de Direitos Humanos no nosso ordenamento jurídico, eu vou começar com a Constituição de 48, no qual esse tratado, ao ser internalizado, ele era internalizado, passa por um processo legislativo ainda, mas ele passava por um processo legislativo que acabava também verificando um pouco a constitucionalidade do tratado, mas que daria origem a uma lei ordinária. Obviamente, é um decreto, né, executivo, que é o decreto executivo que insere no ordenamento jurídico interno, mas com uma natureza jurídica muito própria de uma lei ordinária, porque era o trâmite que ele seguia aqui internamente. Vem a emenda constitucional 45 de 2004 e nos revela o seguinte, olha, tratados de direitos humanos, assim, adotados pelo Brasil, podem seguir aí, ser internalizados com o quórum, com o processo legislativo da emenda constitucional. E após a emenda constitucional 45, 3 tratados de direitos humanos foram internalizados com o quórum de emenda constitucional. Então, muito embora estejam em decretos, eles têm natureza jurídica de emenda à Constituição, né? Então, são 3 tratados em 2 decretos, né? O primeiro decreto 6949 de 2009, é cabalístico o número, né? 6949 de 2009, que traz o Tratado de Nova York, o protocolo facultativo ao Tratado de Nova York, a falar das pessoas com deficiência, e o decreto 9522 de 2018, que é o Tratado de Marrakech, também a falar de pessoas com deficiência, mas agora para as pessoas cegas, né? Um maior acesso a alguns meios de cultura às pessoas cegas. Então, veja aqui você. Então, isso em 2004, ela já faz uma cisão. Aquele tratado que é emenda à Constituição e os tratados que não são emenda à Constituição. Nós caminhamos mais um pouquinho até o dia 3 de dezembro de 2008. 3 de dezembro de 2008 aconteceu o quê? O julgamento definitivo do RE 466343. No RE 466343, onde se discute a questão do depositário infiel, né, num conflito entre uma norma infraconstitucional, o Decreto-Lei 911 de 69, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Decreto 678 de 92, nesse conflito, o STF importa uma tese, uma teoria, inclusive europeia, né, do constitucional, do Tribunal de Direitos Humanos da Europa, né, do Conselho Europeu. Ele importa uma teoria e cria para nós as normas supralegais. Então, esses tratados de direitos humanos que ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro, mas não ingressaram pelo quórum da emenda constitucional, porque eles ingressaram antes da emenda, eles teriam natureza jurídica de norma supralegal. Então, eles estão acima das leis ordinárias e das leis complementares, abaixo da Constituição, e se é uma norma supralegal, acaba tendo uma eficácia paralisante nas normas infraconstitucionais que conflitam com esses tratados de direitos humanos. Então, veja o que acontece com a gente, né, no final de 2008, né, no apagar das luzes. Eu brinco que a cada final de ano, meu coração bate mais acelerado porque a gente tem uma surpresa. Final de 2019 foi a surpresa do pacote anticrime, né? Dia 25 de dezembro, tranquilamente, naquela ceia de Natal, eu já li tensa com o pacote anticrime. Mas no final, não sei o que me espera no final de 2020, nos espera, tenho até medo de pensar, porque este ano está tudo muito
eu não ia nem falar diferente, pitoresco, né? É um ano muito difícil para todos nós. Mas no final de 2008, nós terminamos o estudo do direito constitucional e de direitos humanos com o seguinte cenário. Ora, tratados comerciais, empresariais, por exemplo, têm natureza jurídica de lei ordinária, ok, nós não estamos falando deles agora. Mas os tratados de direitos humanos, eles poderiam ter natureza jurídica de norma supralegal ou de emenda à Constituição. Tudo dependeria da sua forma de internalização, né? E ainda há doutrina que se revele hoje em dia, que fale, olha, um tratado de direitos humanos hoje é assinado pelo presidente da República e levado para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional poderia incluí-lo num processo legislativo de uma lei ordinária e ele viria a ser uma norma supralegal também, né? Então, há essa corrente, dessa possibilidade de termos um tratado de direitos humanos hoje que fosse norma supralegal. Respeito com todas as vênias essa corrente, que ela merece, não é a minha opinião, no qual eu acredito que o tratado deva ser internalizado como emenda constitucional, né? Que a gente que defende, não é emenda, nem ser emenda, mas são correntes, meus amigos, é uma questão doutrinária, ao fim e ao cabo, às vezes acaba sendo importante ter o tratado de direitos humanos no nosso ordenamento jurídico, né? Mais importante do que não ter, né? Mas, enfim, então, veja, eu tenho, então, um tratado de direitos humanos com duas grandes naturezas jurídicas. A primeira consequência que nós vamos ter processual, pegando carona em Benigna, qual é? É que eu posso, num conflito de norma infraconstitucional com esse tratado, eu posso ter um conflito a ser resolvido por um controle de convencionalidade difuso, aquele controle que qualquer parte pode alegar é convencionalidade, tá? Não é a constitucionalidade. Aqui a convenção é o parâmetro, não é a Constituição. Então, a convenção é o parâmetro, a parte pode alegar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o juiz de ofício pode fazer esse controle de convencionalidade e afastar, inclusive, uma norma infraconstitucional, porque ela fere esse tratado de direitos humanos, que são normas supralegais. Veja você que, cada vez mais, os tribunais, eles incentivam que os juízes observem nas suas sentenças se aquele caso impende sobre ele, existe sobre ele algum tratado de direitos humanos. Resoluções, eu tenho só de 2 tribunais no Brasil, o Tribunal de Justiça do Tocantins e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que tem resoluções que fazem esse incentivo ao juiz na aplicação do tratado internacional. Resoluções internacionais, eu tenho uma da ONU, tá? E uma resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não tem uma eficácia, não é uma norma ius cogens, né? Não é um hard law, é uma resolução apenas incentivando que os poderes judiciários, inclusive o nosso, se adequem e pense nessa aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, o primeiro controle que eu tenho é aquele bom controle difuso, no qual o próprio parâmetro é o tratado de direitos humanos, seja norma supralegal ou seja emenda à Constituição, né? Já o controle concentrado de convencionalidade, ele não surge no Brasil, ele é oriundo de uma jurisprudência que nós tivemos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Barrios Altos versus Chile, mas o controle concentrado de convencionalidade, ele sim se aproxima do irmão, praticamente gêmeo, do controle concentrado de constitucionalidade, porque aqui um tratado de direitos humanos que é emenda à Constituição, que será um parâmetro, e eu utilizarei as mesmas ações do controle de constitucionalidade, no controle de convencionalidade, mas no concentrado, tá? No concentrado. Então, meus amigos, vejam você a necessidade de nós conhecermos esse trâmite do tratado e, óbvio, entender quais são esses tratados. Eu digo para você, 99% dos tratados de direitos humanos que nós temos
a Convenção de Belém, Convenção contra a Tortura, tratados referentes à criança e ao adolescente, são normas supralegais, né? Eu só tenho 3 tratados que são emendas à Constituição, como nós havíamos falado antes. E essa conversa precisa ser entendida, precisa ser aplicada. O tratado vai depender da sua situação, como a Benigna estava falando de questão de vulnerável, ela falou dos índios, né? Nós temos tratados próprios para isso também. Você pode estar numa situação de uma criança com deficiência, então tem 2 tratados que irão seguir esse caso, para serem aplicados, não importa em que posição do processo jurídico você ocupe. Tudo bem? Falei muito, né, Dani? Falei. Professora, um pouquinho, mas não tem problema. Extrapolei. Porque os palestrantes estão lá aguardando. Mas acabei. Ia finalizar para poder trazer eles para cá, para a gente poder começar o último painel do dia. Quero agradecer de coração por vocês terem aceitado o convite. Para a gente foi muito maravilhoso ter a participação de vocês duas. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. E de coração, aí, professor Fabrício, a gente agradece e fica aí o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Dani. Muito obrigada, Benigna. Muito obrigada, meninas. Beijo, Tchau. gente. Beijo, tchau.